Existe um momento no ritual em que as palavras deixam de fazer sentido. O crepúsculo banha a floresta densa em tons de púrpura e cinza, uma quietude solene que esconde segredos ancestrais. Sob a copa das árvores milenares, a fumaça de uma fogueira serpenteia, carregando consigo não apenas o cheiro de madeira queimada, mas algo mais, algo que desafia nossa compreensão moderna. Imagine-se ali, à beira da fogueira, observando. O que vê? Formas humanas em silhueta, rostos marcados pelo tempo e pela dor, mas também por uma estranha serenidade. E então, o impensável. Eles se reúnem, não para chorar, mas para comer. Comer o quê? Um banquete fúnebre. Mas não é um animal caçado que preenche seus pratos. É um membro da própria comunidade, um ente querido. O corpo que um dia abrigou uma alma que eles amavam. Banquete canibal. A frase ecoa em nossa mente, carregada de horror e repulsa. Mas seria essa a verdade por trás desses rituais? Ou há algo mais profundo, mais humano, mais espiritual, que a nossa visão ocidental e contemporânea falha em compreender? Prepare-se para uma jornada ao coração da antropologia da morte, onde desvendaremos o mistério do banquete final, porque algumas culturas, em diferentes épocas e continentes, escolheram, e em alguns casos ainda escolhem, ingerir os restos mortais de seus entes queridos. Mas o que levaria uma família inteira a escolher isso como forma de despedida, não por sobrevivência, não por violência, mas por amor? Nos confins da Amazônia peruana, ao longo do rio Urarina, vivem os Wari, um povo cuja história, até poucas décadas atrás, incluía uma prática que choca e intriga: o endocanibalismo. Não se tratava de fome, nem de agressão. Longe disso, era um ato de amor, de luto, de honra. Quando um Wari morria, o corpo não era simplesmente enterrado ou cremado. Era desmembrado, assado e consumido pelos próprios familiares e membros da comunidade. Uma imagem perturbadora para muitos, mas para os Wari era a forma mais digna de se despedir. A antropóloga Beth Conklin dedicou anos de sua vida a estudar os Wari e suas tradições funerárias. Ela descreve em detalhes a meticulosa preparação dos corpos, a dor e a solenidade do ritual. Mas o mais importante não era o que eles faziam, e sim o porquê faziam. O corpo do falecido era assado em uma fogueira, não para cozinhar a carne no sentido culinário, mas para desidratá-la e torná-la mais fácil de ser consumida. Os ossos eram triturados e misturados a uma pasta para ser ingerida. As vísceras e os órgãos internos eram frequentemente os primeiros a serem consumidos, pois acreditava-se que continham a essência da pessoa. Ali, ninguém comia sozinho, ninguém se despedia sozinho. O ato de comer era lento, ritualístico, permeado de choro e lamentação. A cada pedaço, uma lembrança. A dor da perda se misturava à amargura do sabor. Mas por quê? Qual o significado por trás de um ato tão radical? Para os Wari, a ideia de enterrar um corpo na terra era impensável, quase um ultraje. Acreditavam que a terra era um lugar frio, úmido, sujo, associado à putrefação e ao esquecimento. A cremação também era vista como uma violência, uma destruição abrupta da pessoa. O endocanibalismo, por outro lado, oferecia uma alternativa. Consumir o corpo significava reintegrar o falecido à comunidade de uma forma profunda e espiritual. Eles acreditavam que, ao ingerir a carne e os ossos, estavam absorvendo a essência, as memórias, a força da pessoa que partiu. Era uma forma de manter o ente querido vivo dentro de si, de não permitir que sua existência fosse apagada.
Não era um ato de profanação, mas de preservação. A alma, segundo a crença wari, se libertava e seguia seu caminho, mas a memória e a presença da pessoa permaneciam, literalmente, dentro dos vivos. Mas a prática do endocanibalismo não é exclusiva dos wari. Por séculos, em diferentes cantos do mundo, ecos de rituais semelhantes podem ser encontrados. Na Nova Guiné, o povo Fore praticava o endocanibalismo fúnebre, especificamente o consumo do cérebro dos falecidos. Para eles, o cérebro era considerado o centro da identidade e da sabedoria. Ao consumi-lo, os Fore acreditavam que absorviam essas qualidades e mantinham a conexão com seus ancestrais. No entanto, essa prática teve consequências trágicas, mas nem todos esses rituais permaneceram intactos. Em alguns lugares, algo começou a dar errado. No século XX, o endocanibalismo fúnebre dos Fore levou à disseminação de uma doença neurodegenerativa fatal conhecida como Kuru. O Kuru devastou a população Fore, afetando principalmente mulheres e crianças, que eram as que mais participavam do consumo dos cérebros. A descoberta da relação entre o ritual e a doença foi um marco na medicina e na antropologia, levando à proibição da prática pelos missionários e pelo governo australiano. A história dos Fore é um lembrete sombrio de como tradições culturais, por mais bem intencionadas que sejam, podem ter consequências inesperadas e devastadoras. A complexidade desses rituais nos força a questionar nossas próprias definições e preconceitos. O termo canibalismo em si carrega uma carga pejorativa, evocando imagens de selvageria e barbarismo. Mas quando aplicamos essa palavra a rituais como os dos wari ou dos Fore, estamos realmente compreendendo a profundidade de seus significados. Para nós, tudo isso recebe um único nome: canibalismo. Mas para essas culturas, essa palavra não significa a mesma coisa. Antropólogos distinguem entre dois tipos principais de canibalismo: exocanibalismo e endocanibalismo. O exocanibalismo refere-se ao consumo da carne de inimigos ou estranhos, muitas vezes com intenções de vingança, intimidação ou para absorver a força do adversário. É o tipo de canibalismo que mais se alinha com as narrativas de horror e tabu que permeiam nossa cultura popular. Já o endocanibalismo, como vimos, ocorre dentro da própria comunidade e está ligado a rituais fúnebres. Não é um ato de agressão, mas de luto e conexão. A distinção é crucial para entender que nem todo ato de comer carne humana tem o mesmo significado ou motivação. O que para nós é um tabu absoluto, para outras culturas pode ser a mais profunda expressão de amor e respeito. A história nos mostra que o endocanibalismo fúnebre não é um fenômeno isolado. Com o avanço da civilização ocidental e a imposição de valores culturais e religiosos, muitas dessas práticas foram reprimidas e estigmatizadas. O contato com missionários, colonizadores e governos modernos levou à proibição do endocanibalismo em muitas comunidades. Os Wari, por exemplo, abandonaram o ritual na década de 1960, sob pressão de missionários cristãos e do governo peruano. A doença do Kuru também contribuiu para o fim da prática entre os Fore. Hoje, a maioria das culturas que praticavam o endocanibalismo fúnebre adota formas de enterro ou cremação, mas a memória desses rituais ainda permanece, transmitida oralmente entre as gerações mais velhas. A transição não foi fácil. Para muitos, abandonar o rito ancestral foi como perder uma parte de sua identidade, uma forma de conexão com seus antepassados.
A dor da perda, que antes era compartilhada e processada através do ato de comer, agora precisa ser enfrentada de outras maneiras. Ao explorarmos esses rituais, somos convidados a expandir nossa própria compreensão do que é normal ou aceitável em relação à morte. Talvez o mais desconcertante não seja o ritual em si, mas perceber o quanto ele fala sobre nós. Nossas sociedades ocidentais modernas tendem a higienizar a morte, a afastá-la de nosso cotidiano, enquanto alguns escondem o corpo. Outros o transformam em memória viva. O corpo do falecido é embalsamado, maquiado, colocado em um caixão selado para que se pareça o mais vivo possível. A morte é escondida, velada, quase negada. Será que nossa aversão ao corpo, à decomposição, nos impede de processar o luto de forma mais completa? Será que há algo a aprender com essas tradições que, embora chocantes à primeira vista, revelam uma profunda conexão com a vida e com a memória? O banquete final não é um ato de barbárie, mas um testemunho da complexidade da experiência humana. É um lembrete de que, em nossa busca por significado diante da morte, culturas diferentes encontram respostas diferentes, cada uma com sua própria lógica, sua própria beleza, sua própria dor. Não somos chamados a julgar, mas a compreender, a questionar nossos próprios preconceitos e a abrir nossas mentes para a vastidão da experiência humana. A história do endocanibalismo fúnebre é uma tapeçaria rica em significado, tecida com fios de amor, dor, crença e a incessante busca por um lugar para nossos mortos em nosso mundo dos vivos. É um ritual que nos confronta com o limite do nosso entendimento, mas que ao mesmo tempo revela a profundidade do espírito humano, porque no fim, todas as culturas fazem a mesma pergunta: o que fazemos com aqueles que amamos quando eles partem?